Geopatrimónio da Ilha da Madeira. Geodiversidade, geopatrimónio, geoturismo, Ilha da Madeira. Qual a ligação entre eles? Nos próximos minutos, iremos conhecer o significado de conceitos como geoturismo, geoconservação, geodiversidade, geopatrimónio e a sua distinção face ao património natural. Iremos ainda apresentar o geopatrimónio da Ilha da Madeira e a necessidade da sua preservação, bem como a promoção do geoturismo nesta ilha. O conceito de geoturismo possui múltiplas dimensões. Daí a dificuldade na sua definição, embora, segundo a National Geographic, geoturismo é uma estratégia para mostrar, proteger e incrementar todos os ativos de um destino, não focando somente a geologia, mas também a acessibilidade, geoconservação, geodiversidade, planeamento turístico, entre outros. Em paralelo com as várias noções de geoturismo, surgem também diferentes designações de geoturista, que pode ser um indivíduo que visita um local de significado geomorfológico, geológico, com o objetivo de analisar, aprender, adquirir conhecimentos, visualizar e observar. Segundo vários autores da especialidade, como Tom Hawes, um geoturista pode ser um indivíduo, grupo, que visita um determinado local com o objetivo principal de estimulação intelectual, como é o caso do geoturista especializado. Mas também pode ser um visitante que vai a um determinado local com o objetivo principal de obter prazer, no caso do geoturista ocasional. Associado aos anteriores conceitos, surge também o de geodiversidade, que, segundo a Royal Society for Nature Conservation, define como a variedade de ambientes geológicos, fenómenos e processos ativos que dão origem a paisagens, rochas, minerais, fósseis, solos e outros depósitos superficiais que são suporte para a vida na Terra, não incluindo a parte biótica do planeta. Como é o caso das definições de geoturismo e geoturistas, o conceito de geopatrimónio possui também múltiplas designações, podendo ser um conjunto de patrimónios geológico, conjunto de geossítios, património geomorfológico, conjunto de geomorfossítios, património hidrológico, pedológico e entre outros. Brilha refere que o geopatrimónio é uma parte integrante do património natural abiótico e recurso não renovável, que deve ser preservado para as gerações vindouras. Património natural é, deste modo, um conjunto de monumentos naturais constituídos por formações físicas e biológicas, ou por grupos de tais formações, com valor universal excepcional do ponto de vista estético ou científico. Para um respectivo geopatrimónio é necessário uma geoconservação, isto é, a conservação da geodiversidade pelo seu valor ecológico intrínseco do geopatrimónio, como refere Sharples. Brilha lançou alguns dos objetivos para a geoconservação, como conservação e gestão do património geológico e dos processos associados. Para que estes objetivos sejam realizados, é necessário adaptar medidas de sensibilização para a sua preservação e promoção, assim como estratégias, etapas, quantificação, classificação, monitorização dos geossítios, entre outros. Segundo a Carta de Digne, Declaração Internacional dos Direitos à Memória da Terra, estabelece duas preocupações: preservação do património e o respeito que a humanidade lhe deve. Já existe um Decreto-Lei Regional, número 24/2004/M, sobre o geopatrimónio, onde está presente a respectiva definição, bem como os objetivos para a conservação e preservação da mesma. Promover uma política de conservação e preservação do património geológico, identificar, inventariar, classificar, documentar e divulgar os locais de interesse geológico. Promover o conhecimento do património geológico através da investigação, do estudo e da formação e informação dos recursos existentes. Promover a sensibilização da comunidade para a importância e relevância do património geológico. Definir as áreas de intervenção e os modos de atuação. E promover a defesa dos recursos naturais
em articulação com o desenvolvimento de atividades económicas, tais como o ecoturismo e o turismo de natureza, que são os objetivos para a conservação e preservação da ilha em estudo. A Ilha da Madeira, ilha vulcânica, como localização tem coordenadas de latitude de 30 graus norte e de longitude a variar entre os 15 graus oeste a 17 graus oeste do meridiano de Greenwich. Situa-se a sudoeste da Península Ibérica, oeste de Marrocos, norte do arquipélago das Canárias e sudeste do arquipélago dos Açores. Pertencente às ilhas da Macaronésia, entre as ilhas da região autónoma dos Açores, Canárias e Cabo Verde, ou seja, localiza-se no sector noroeste da placa africana. O arquipélago no qual faz parte a Ilha da Madeira é de origem vulcânica, formado há 60 milhões de anos, embora atualmente essa atividade vulcânica se encontre extinta, a qual corresponde à parte imersa de um grande edifício vulcânico da idade miocénica a holocénica. Este arquipélago é composto por 4 ilhas: Ilha da Madeira, Porto Santo, ilhas habitadas, desertas e selvagens, reservas naturais, na qual existem 2 massas rochosas. Uma massa rochosa composta pela Ilha da Madeira e desertas e outra pelo Porto Santo. A construção da ilha verificou-se em primeiro lugar por erupção subterrânea e de seguida por acumulação de erupções aéreas, com atividades vulcânicas fissurais ao longo do eixo principal com direção este-oeste. A Ilha da Madeira tem como predominância rochas magmáticas e apresenta um relevo acentuado, com vales profundos, resultantes da erosão vertical, clima, natureza das rochas vulcânicas constituintes, composta por arribas abruptas e com uma enorme vegetação. Verificamos também nesta ilha uma simetria entre a vertente sul, convexa, e a vertente norte, côncava, devido ao mais rápido recuo das arribas setentrionais. Existe um grande núcleo montanhoso vulcânico, designado por Maciço Central, oriundo de um levantamento basáltico de escarpa, onde se encontram os grandes centros vulcânicos, Pico do Arieiro e Pico Ruivo, com altitudes máximas de 1862 metros, que derivaram na iniciação da formação da ilha, composta por séries de picos. Contudo, existe uma enorme geodiversidade na região. Esta ilha é formada por 29 geossítios, mas apenas irei abordar os geossítios da Ponta de São Lourenço e Cabo Girão. Contudo, nem tudo o que é geodiversidade é geopatrimónio, pois é necessário existir um valor científico elevado, necessitando também de uma representatividade nacional a internacional. Ponta de São Lourenço. Este geossítio, com coordenadas de 32 graus norte e 16 graus oeste, situado na parte este da Ilha da Madeira, concelho de Machico, tem categoria de interesse estratigráfico, tectónico, geomorfológico, litológico, sedimentológico e vulcânico. Na Ponta de São Lourenço é característico um relevo pouco acidentado, com pouco declive e de baixa altitude, com pouca vegetação ou vegetação rasteira em comparação com outras áreas da Ilha da Madeira. Uma península muito estreita e irregular, onde existem algumas espécies e plantas endémicas. A Ponta de São Lourenço, conforme os autores Jorge e Noélia, pertence a uma reserva natural que foi elevada em 1982. Nos 2 locais de interesse geológico, Mirador da Ponta do Rosto e Porta de Abra, conseguimos visualizar uma grande diversidade de materiais vulcânicos, desde sedimentos dítricos, brechóides até arenitos da época do Holocénico. Nestes 2 locais também podemos observar massas e filões basálticos. Porém, neste curto espaço não temos apenas 2 locais de interesse geológicos. Este geossítio, com uma grande extensão, possui 8 locais de interesse geológico. Todavia, neste vídeo, apenas irei especificar os 2 locais geológicos revelados anteriormente. No Miradouro do Ponto do Rosto, com interesse estratigráfico, tectónico e geomorfológico, conforme a explicação de Noélia, é possível visualizar 2 tipos de estruturas: a estrutura das falhas do sector da Porta de Abra
e falha da pedra furada e também a estrutura de filões onde é possível ver uma rede filoniana densa na costa norte da Ilha da Madeira, alinhados conforme os acidentes tectónicos, onde estão subverticalizados. Neste miradouro ainda é possível verificar a existência de alinhamentos dos cones havaianos, estrombolianos. Conforme Noélia, este miradouro tem um clima seco, o que favorece a observação geológica, apresentando múltiplos sítios de interesse geológico, didático, cultural e turístico, nomeadamente a densa rede filoniana, falhas normais, leixões, cones vulcânicos e disjunção esferoidal. Neste miradouro é possível visualizar duas costas, a costa norte e costa sul, e a respectiva distinção entre as costas, assim como as desertas e, excepcionalmente, em dias de céu limpo e de grande visibilidade, também conseguimos ver a ilha do Porto Santo. Para desenvolver e implementar propostas de referência para um planeamento sustentado com recurso, não só para o geoturismo, mas também para as outras formas de turismo. Para atrair visitantes, foi implantada uma caminhada de 3 km para que consigamos chegar a outro cone vulcânico, o Cais do Sardinha. Ao percorrer esta caminhada, encontramos várias praias cristalinas e alguns locais de interesse geológico, com destino a outro cone vulcânico. Com um painel informativo no início da caminhada, localiza mais um local de interesse geológico chamado Porta d'Abra. Neste local existem aspectos de elevado interesse estratigráfico e tectónico, onde se verifica uma disjunção esferoidal, rede filoniana e falhas. Noélia refere que conseguimos visualizar a escamação esferoidal que resulta dos processos de meteorização sobre a rocha vulcânica. Está presente um trama composto por descontinuidades planas pré-existentes na rocha. Também há um tipo de estruturas relacionadas com a alteração em basaltos correspondendo à precipitação de carbonato de cálcio. Contudo, o interesse do geoturista especializado é perceber, analisar e apreender as falhas existentes neste geossítio, assim como analisar a direção dos filões, os cones vulcânicos e disjunção esferoidal presente no geossítio. Para o geoturista amador acidental, o verdadeiro interesse é percorrer a caminhada com o interesse de fazer desporto, divertimento, lazer, entre outros, tendo um enorme valor estético. A Ponta de São Lourenço é visitada por muitos turistas. Este geossítio tem um valor científico elevado, como indica e refere Prógio, que classifica com o valor de 69 como valor científico de uma escala de 0 a 100. Devido à raridade, originalidade, importância, enquanto recurso didático, pedagógico, diversidade de elementos de interesse, entre outros. No entanto, foi construída uma urbanização, Quinta do Lorde, no meio dos locais de interesse geológico, ameaçando assim o geossítio, embora o risco de vulnerabilidade seja baixo, conforme Prógio, que atribui um valor de 140 numa escala de 100 a 400. Também este geossítio está próximo de habitações. Tem uma boa acessibilidade e elevada qualidade visual e paisagística. Existe ainda um cone vulcânico de piroclastos, o qual não foi abordado especificamente, mas com um grande valor cultural devido a uma igreja existente no topo do cone, chamada Nossa Senhora da Piedade, sendo um símbolo religioso. Este geossítio tem uma representatividade nacional a internacional. Cabo Girão. Cabo Girão, geossítio com coordenadas 32 graus norte, 17 graus oeste, pertencente ao concelho de Câmara de Lobos, Ilha da Madeira. É eleita a maior arriba litoral da Europa, com 580 metros de altura e um regime de proteção privado, embora não pertencente ao Parque Natural. Tem categorias de interesse científico, paisagístico, cultural, educativo, recreativo e turístico, apresentando uma densidade de redes de filões com orientações norte-sul e nordeste-sudoeste, que se prolonga na direção de vários centros vulcânicos.
Esta riba é composta por derrames lávicos subaéreos de composição máfica e de distintos depósitos piroclásticos máficos subaéreos da época do Pleistocénico. Este cabo, perante um testemunho parcial, como indica o documentário na RTP sobre o património geológico, teve origem num grande aparelho vulcânico estromboliano, cujo centro se situava no mar. Devido à falta de sustentabilidade na base da arriba, intensa exploração da pedra e do processo de alteração das rochas, ameaças no geossítio. Houve um desabamento de rocha no dia 4 de março de 1930, como indica o Diário de Notícias. Contudo, é uma extensa plataforma de depósitos de movimento de massas do tipo avalanche de detritos associados e deslizamentos. Desde 1930, originaram-se vários deslizamentos, desabamentos, como é o caso dos anos 1961, 1980 e 2004. Ou seja, existem formas de erosão e construção de diversos meios. Hoje em dia, esse depósito é usado para fins agrícolas. Conforme consta no Diário de Notícias da Madeira, no dia 15 de abril de 2005, e no documentário da RTP acerca do património geológico, que referiu que irá nascer uma escola de desportos radicais de parapente, asa delta, base jumping, slide, rappel, por forma a desenvolver e implementar propostas de referência de um planeamento sustentado, não só para atrair visitantes, mas também para usufruir do espaço do geossítio. Ou seja, o geossítio apresenta um enorme valor económico, pois é visitado por muitos turistas. Devido a este efeito de atrair visitantes, no ano 2012 foi concluída uma remodelação, tendo sido construída uma skywalk. O verdadeiro interesse para um geoturista especializado sobre esta skywalk é apreender a analisar e interpretar depósitos piroclásticos máficos subaéreos, assim como cones estrombolianos havaianos. Por exemplo, o Pico da Ponta da Cruz, Pico de São Martinho e o Anfiteatro do Funchal, cuja morfogênese está na origem de derrames lávicos subaéreos de composição máfica da época do Pleistocénico, provenientes do Maciço Central, possuindo uma qualidade visual e paisagística sobre este miradouro. Isto é, possui grande valor estético, sobretudo com as geoformas lá existentes. É o divertimento, lazer que estão na origem de um geoturista ocasional acidental, por se encontrar suspenso a 580 metros de altura. Nem todos os geoturistas conseguem pousar em cima desta placa de vidro devido a problemas de vertigens. Este geossítio tem uma área reduzida. O Cabo Girão é um geossítio com um valor científico 60 numa escala de 0 a 100, como refere Prógio. Ou seja, tem um valor científico médio a elevado, devido à sua importância, de forma a estudar e analisar a sua raridade, especificidade morfológica, aos processos de evolução da geomorfologia, sobretudo dos depósitos provocados pelo desabamento, entre outros. Também este geossítio possui uma fácil acessibilidade, sendo visitado por muitos turistas. Existem urbanizações próximas a este geossítio. Este geossítio possui um risco de vulnerabilidade baixo. Prógio classifica o risco de vulnerabilidade 185 de uma escala de 100 a 400. O Cabo Girão tem um significante valor científico, estético e económico e tem uma representatividade nacional a internacional. É extremamente importante preservar e conservar o património geológico, utilizar os espaços para fins turísticos, nomeadamente criação de miradouros, a fim de atrair e implementar propostas para um desenvolvimento sustentável. A informação disponível ou divulgação do geoturismo é bastante reduzida. O principal objetivo de conservação é manter o baixo risco de vulnerabilidade. Geopatrimónio, como risco de deterioração, vulnerabilidade, é maior quanto maior for o número de visitantes. O geopatrimónio não é muito divulgado, comparado a outros tipos de turismo realizados nesta ilha, nomeadamente turismo de natureza ou turismo de eventos. Os geossítios apresentados
são os mais divulgados desta ilha. No entanto, a qualidade do turismo é elevada, tendo sido eleita como o melhor destino turístico insular, consoante o World Leading Island